A inflação anual na Argentina alcança quase 100% e o peso não para de se desvalorizar. Vamos falar sobre isso e também apresentar uma excelente solução de pagamento para quem viaja para a Argentina. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Eu já fiz vários conteúdos sobre a Argentina, sobre a crise pela qual o país passa, vou colocar os links aqui em cima, onde eu explico com mais detalhe para mostrar por que chegamos a esse momento, porque o peso não para de se desvalorizar. E eu quero neste vídeo atualizar alguns dos gráficos mostrando a situação da inflação no país, como isso também traz dificuldades para a taxa de câmbio, para pagamentos, especialmente para turistas, e que há uma solução excelente para fazer pagamentos em lojas, restaurantes e hotéis, e que é muito mais vantajosa. E no fim eu quero trazer atualizado um gráfico mostrando a evolução do dólar paralelo com o dólar oficial no país. Começando então com a taxa de câmbio, esse é o câmbio oficial, que a gente vê no gráfico do TradingView, onde está em 160,7 pesos por dólar. Vejam o tamanho dessa desvalorização e em pouquíssimo tempo, de 2019 estava em 38, agora está em 160. Então foi multiplicada por algumas vezes. Mas esse é o câmbio oficial. O câmbio das ruas, o câmbio no mercado paralelo, chamado de dólar blue ou dólar paralelo, esse é quase o dobro, que está sendo negociado a 293 pesos por dólar. Essa é a grande diferença. E é preciso voltar até ver o tamanho da inflação que isso está gerando no país, porque ela prossegue. Essa é a parte que é triste sobre a situação na Argentina, porque a moeda segue se desvalorizando pelas questões macroeconômicas e isso está impactando a taxa de inflação, o poder de compra dos argentinos. Olhando aqui no gráfico, novamente a taxa de câmbio, a taxa de inflação mensal está rondando agora na casa de 7%. Veja, isso aqui é desde 2000, aí 2002, quando teve Corralito e uma das crises cambiais na Argentina, chegou a taxa mensal até quase 10%, e nos últimos anos a gente vê que a tendência é de elevação. A taxa de inflação mensal na casa de 7%. Vejam só, o Brasil está registrando agora no IPCA de outubro um pouco abaixo de 7% a inflação anual. Na Argentina, a inflação mensal está neste mesmo patamar. O que significa, portanto, que a inflação anual já ultrapassou 80% nos últimos 12 meses, essa leitura de setembro, e se aproximando de 90%, quase 100%. Isso é uma destruição econômica enorme para o país. Mas essa é a situação que nós vemos por lá. E claro que há algumas explicações macro que têm a ver com o déficit fiscal na Argentina, que segue bastante elevado. Vou colocar aqui o déficit que está contas públicas, está quase 2021 bateu 4,5% e ainda com tendência de mais déficit nesse ano. Isso significa que a Argentina precisa se endividar bastante, está com 80% de dívida PIB e deve subir ainda em 2022. E considerando que uma boa parte desta dívida é dívida externa, ou seja, dívida em dólares. Por isso que é importante, quando a gente olha para a Argentina, acompanhar também as reservas internacionais do país, porque é o que permite com que ela consiga honrar suas obrigações externas. E as reservas têm caído, e caído substancialmente. Agora, em novembro, estão abaixo de 40 bilhões de dólares. Para comparar, o Brasil, que tem uma dívida externa bem menor do que a Argentina, dívida pública, e tem mais de 350 bilhões de dólares de reserva. Isso significa que há uma pressão para o governo seguir desvalorizando o câmbio, permitindo a desvalorização da moeda, porque senão o país pode ter as suas reservas esvaziadas e ele não consegue honrar os pagamentos externos. Isso tudo significa que esse déficit todo fiscal acaba gerando uma expansão monetária, e uma forte expansão monetária. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de analisar os agregados monetários, porque é o melhor indicador, são os melhores indicadores para mensurar a quantidade de dinheiro em circulação, e eu costumo utilizar o M2, que considera papel, moeda em poder do público, empresas e pessoas, famílias, depósito à vista, depósito a prazo, depósito de poupança. Esse é o M2. E olhando o crescimento anual do M2, a gente tem uma noção
de quanto está crescendo a massa monetária em cada região. E comparando com o Brasil, vejam a grande diferença. Linha verde é o Brasil, o M2 que agora está crescendo a taxa de quase 16%, e até está relativamente elevada, não está no patamar da pandemia, que chegou a quase 30%, mas até está no patamar elevado. Mas veja a grande diferença da Argentina. Na pandemia chegou a 100%, e agora está em 62% de crescimento anual. Isso é muita coisa, é por isso que o peso está se desvalorizando, e a grande pressão por trás disso é, claro, o déficit fiscal, e por isso vemos essa inflação em quase 100%. E o governo e o Banco Central, para conseguir tentar controlar a inflação, ele está utilizando de taxa de juros, é a política monetária, que já está no patamar de 75%. Essa é a taxa básica de juros da economia argentina. Essa situação, então, em termos de déficit, de inflação e de taxa de câmbio. O problema é que essa pressão de taxa de câmbio e como o governo tem que lidar com dólar oficial, dólar paralelo, isso traz dificuldade para as empresas importarem e exportarem, acaba surgindo algumas exceções ao câmbio oficial e começam a aparecer diferentes taxas de câmbio. Inicialmente era a taxa de câmbio só para o setor X de importar, aí começou a se aumentar, e hoje há um verdadeiro menu de taxa de câmbio, um cardápio de diferentes taxas de câmbio, chegando ao absurdo de ter uma taxa de câmbio que se chama o dólar Coldplay, ou então o dólar Qatar. O dólar Coldplay, porque a banda vai fazer shows esse ano na Argentina e criaram esta taxa de câmbio por pressão do setor cultural, e o dólar Qatar para os argentinos que estão indo à Copa de 2022. Esse é o nível que chegou a coisa. E olhando aqui por alguns países, a gente pode ver por alguns periódicos, jornais na Argentina, esse menu. Então tem o dólar turista, tem o dólar blue, o dólar luxo, o dólar Qatar, o dólar MEP, o dólar oficial, o dólar futuro, o dólar Coldplay, dólar contado com liquidação, dólar Banco Nação, dólar poupança, dólar no atacado. Assim, é impressionante essa situação. E quando alguém viaja para lá, por exemplo, um brasileiro, ele se depara com esse problema. E o que fazer? Vai levar dinheiro, vai levar cartão de crédito. O problema de cartão é que pode ter taxas que a gente nem sabe quais são. O problema de dinheiro é qual a taxa de câmbio que você vai conseguir. E mais do que isso, se você compra pesos argentinos e depois não usa tudo, se você for trocar de volta para dólares, o spread vai ser enorme e você vai ter uma forte perda nessa troca de volta para a sua moeda. Para mostrar isso, tem aqui o site de uma casa de câmbio do Uruguai, que é a Indumex, que mostra esse spread. Aqui na venda de peso argentino, eles cobram 0,25, mas se você tiver que trocar de volta, seria apenas 0,10 centavos. Esse é o tamanho do spread, 60%, é o chamado bid-ask spread. Esse é o grande problema. Felizmente existe uma alternativa e ela envolve criptomoedas, utilizando o aplicativo da Bitso, que é a maior plataforma de criptomoedas da América Latina, que está presente no México, na Colômbia, na Argentina e também no Brasil. E como é que funciona? Na Argentina existe um método de pagamento utilizando o código QR, ou QR Code, que é cada vez mais popular, já presente, aceito em milhares de estabelecimentos, e até similar ao nosso Pix aqui no Brasil. E você utiliza o aplicativo da Bitso, escaneia o código QR e faz o pagamento. Até deixa eu mostrar aqui nesse vídeo demonstrativo, onde, utilizando o aplicativo e assumindo que você já carregou a conta com reais, comprou uma stablecoin de dólar, o dólar digital, você aponta a câmera do celular, escaneia o código QR da loja, seleciona o valor, a criptomoeda, o dólar digital, e faz o pagamento. E o bacana aqui é que a taxa utilizada é a mesma do valor do dólar digital, portanto, taxas muito mais vantajosas. Então, essa é a solução envolvendo criptomoedas, que vocês sabem que eu sou um grande fã, entendo muito bem e admiro a utilidade, e agora esse é um uso no turismo. Então, quem quiser conhecer mais sobre a solução da Bitso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Mas antes de encerrar, eu ainda quero mostrar o gráfico mostrando o dólar blue comparado com o dólar oficial e como eles vieram divergindo ao longo do tempo. Colocando aqui na tela, vamos lá, temos o
dólar blue, que é em azul, gráfico azul, e o dólar oficial em laranja, desde 2012. A partir de 2019 que a gente teve realmente uma grande descolada aqui pelo gráfico, onde o dólar no mercado paralelo, que eu digo que é o dólar real, aquele que está sendo precificado por todo mundo e não aquele que é definido arbitrariamente pelo governo, ele veio descolando. Mas essa descolada já ocorreu no passado, mas dada a depreciação do dólar, esse gráfico não captura este movimento, onde o dólar oficial aqui está 160 e o dólar blue está em quase 300. Dividindo um pelo outro, a gente vê o nível de descolamento. E a gente pode notar como isso já aconteceu no passado, de 2012 até 2016 praticamente, chegou em alguns momentos até 100%, onde o câmbio do dólar blue ficou acima do dólar oficial. E aí depois isso ficou estável, não havia mais uma disparidade praticamente de 2016 até 2019. Esse foi o período em que o governo Macri simplesmente eliminou o chamado cepo cambiário. É o nome desse controle de capital de definir a taxa de câmbio, o famoso cepo. Ele eliminou o cepo e disse: a taxa de câmbio oficial é a taxa que o mercado definir. Mas quando entrou Alberto Fernandes no poder, eles mudaram, voltaram com o cepo cambiário, e a foto que nós temos agora, novamente, é de um grande descolamento entre a taxa do dólar blue e a taxa de câmbio do dólar oficial, que chegou até mais de 140%, agora em 2022, e neste momento está um pouco abaixo. Então, essa é a situação na Argentina, ainda sem perspectiva de melhora, e isso traz problemas para a economia local, problemas para o comércio internacional, problemas para o turismo também, mas felizmente hoje temos soluções que envolvem o uso de criptomoedas, como é o caso da Bitso, que pelo menos permitem um tipo de solução e alternativa a essa confusão toda de cardápio de taxas de câmbio. Realmente é incrível, né? Dólar Coldplay e dólar Qatar. Enfim, espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e até mais. E não deixem de conferir a solução então pelo aplicativo da Bitso, o link está aqui na descrição do vídeo. Realmente é muito bacana poder usar essa forma de pagamento na Argentina. Valeu!